O presente trabalho é apresentado por mim, Eduardo Rony Nunes Veríssimo, atual bolsista do Programa de Extensão Matemática Sem Barreiras, juntamente com a professora Glesiane Coelho de Alaor Viana e a professora Renata de Souza França, orientado pela professora doutora Liliane Rezende Anastácio, tem o principal intuito de evidenciar a dissolução do conteúdo de equações através da página do Instagram do Programa de Extensão Matemática Sem Barreiras. Não é de hoje que a gente consegue perceber a grande influência das redes sociais no nosso dia a dia. As redes sociais se tornaram tão fortes no nosso cotidiano que hoje em dia atrelamos as redes sociais ao nosso momento de lazer, aos nossos momentos de trabalho e principalmente aos nossos momentos de estudo. E é justamente nisso que o programa de extensão Matemática Sem Barreiras se enquadra. O programa de extensão Matemática Sem Barreiras teve seu início no ano de 2020, e em decorrer da pandemia da Covid-19, o contato entre a universidade e seus discentes e docentes foi meio que dificultado. E a partir disso, o programa nasceu com o principal intuito de estreitar essa comunicação entre os discentes, entre a universidade e os docentes, permitindo com que a troca de informações e de orientações fosse mais eficaz. Atualmente, com mais de 1.800 seguidores na rede social do Instagram e já institucionalizado na Universidade do Estado de Minas Gerais, da Unidade Birité, o programa de extensão continua com ações voltadas às tecnologias e à matemática. Hoje em dia atuamos com formação continuada para professores através de webinários e workshops ofertados pelo YouTube e também com as postagens na nossa página do Instagram, que pegam a matemática cotidiana, seja por temas transversais, seja pelo ensino da matemática, pela matemática lúdica, pela matemática pura ou até mesmo pelas notícias aplicadas dentro do mundo da matemática. E para consolidar essa importância da globalização da matemática dentro de uma rede social em que a gente entra no mundo dos alunos, que é um meio que eles estão totalmente conectados, como eu falei lá no início do vídeo, hoje em dia é difícil pensar na vida sem as redes sociais trabalhando a nosso favor. Pensando nisso, o intuito desse trabalho é trazer a dissolução do conteúdo de equações que se teve através da rede social da página do Instagram do programa Matemática Sem Barreiras. No total, foram realizadas 8 postagens acerca do conteúdo, que pegou desde equações de primeiro grau até equações biquadradas. E nesse trabalho vocês verão um pouco mais detalhadamente as propriedades de cada postagem, como foi realizada, como está estruturada e qual o alcance que foi permitido através delas. A nossa primeira postagem foi acerca do conteúdo de equação do primeiro grau. Através da postagem, conseguimos ver a importância da utilização dos elementos gráficos disponibilizados pela plataforma de design gráfico Canva, para que o conteúdo seja melhor distribuído e colocado de maneira que facilite a assimilação. A postagem também traz consigo exemplos que são capazes de evidenciar na prática as técnicas de aplicação do conteúdo. Essa postagem conseguiu ter o alcance de 152 contas, causando 212 impressões através dos usuários. Sistema de equações de primeiro grau. Um aprofundamento acerca do conteúdo de equação do primeiro grau. E podemos ver novamente a influência das cores e dos design que permite com que a visualização seja mais proveitosa do conteúdo, seja mais chamativa, mais atrativa para a rede social. Essa postagem permitiu o alcance de 169 contas, causando 227 impressões, que no caso seriam interações com esse conteúdo. Nossa terceira postagem trouxe um pouco mais aprofundada a questão das equações, trouxe a inequação do primeiro grau. A postagem contou com lembretes, com conceitos e a exposição de propriedades acerca do assunto, além de exemplos que fazem com que a prática seja o reflexo da teoria apresentada. Essa publicação permitiu o alcance de 162 contas, causando 205 impressões. Dando continuidade, a nossa quarta postagem trouxe a equação do segundo grau. Nessa postagem, tivemos um pouco diferente, tivemos a aplicação de conceitos, o que são equação de segundo grau e quais são os tipos de equação de segundo grau, pois esse conteúdo foi subdividido em outras postagens que trouxeram diversos modos de resolução. Essa postagem conseguiu ter o alcance de 188 contas, permitindo com que fosse possível 245 impressões. Como eu disse anteriormente,
O conteúdo de equações de segundo grau, as suas resoluções, foram subdivididas em outras postagens. Essa, por exemplo, trouxe como resolver equações de segundo grau incompletas. Através das postagens, conseguimos ver os elementos gráficos distribuídos de forma com que facilite a visualização e os exemplos que trazem a prática e a teoria aplicados em conjunto. Dando continuidade às postagens acerca das resoluções de equações de segundo grau, temos como resolver equações de segundo grau completas. Nessa postagem, podemos ver o exemplo de que traz o método de solução utilizando Bhaskara. Essa postagem conseguiu ter o alcance de 129 contas, permitindo 174 impressões. Nossa próxima postagem também trouxe como resolver equações de segundo grau completas, só que dessa vez pelo método de soma e produto. Durante a postagem, conseguimos ver exemplos e conceitos aplicados, para que assim seja entendido o conteúdo de forma efetiva. Essa postagem conseguiu ter o alcance de 127 contas, ocasionando 171 impressões. E a nossa última, mas não menos importante, postagem dessa série de postagens sobre equações trouxe a equação biquadrada. Trouxemos os métodos de resolução, a lei de formação e exemplos de aplicação acerca do conteúdo. E assim finalizamos o conteúdo de equações dissolvido entre as postagens da página do Instagram do programa de extensão Matemática Sem Barreiras. Portanto, através dos fatos mencionados e das postagens analisadas, é possível concluir que o projeto vem atuando fortemente com a ajuda das redes sociais para permitir a globalização, a acessibilidade ao conhecimento matemático. Através das postagens, vimos que é possível dissolver um conteúdo de equações, por exemplo, que muitas vezes pode ser mais complicado se introduzir em sala de aula, se colocar ao mundo do aluno, visto que hoje em dia as redes sociais são ferramentas frequentes na vida desses estudantes, principalmente em adolescentes. Partindo desse pressuposto, o programa pretende continuar elencando possíveis conteúdos para serem evidenciados em séries de postagens, para que assim o conhecimento matemático seja cada vez mais acessível a toda a comunidade acadêmica.